Oi, gente. Hoje nós iremos dar início a mais um tema. Nós trataremos sobre os povos antigos da Ásia. A Ásia é um dos maiores continentes do mundo e lá se formou grandes civilizações, como a Índia, a China. E essas civilizações, elas apresentam avanços técnicos e sistemas de pensamento que vão influenciar não só esses países, mas também outras partes do mundo. É, Partindo desse pressuposto, nessa primeira aula, nós iremos tratar primeiramente da civilização indiana. A civilização indiana é uma das culturas milenares lá do território, lá do continente asiático. E dentro desse pressuposto, é importante lembrar vocês que essa civilização, a Índia e também a China, as civilizações asiáticas, elas foram formadas a partir de muitos povos, ou seja, a Ásia antiga ela era habitada por muitos povos de etnias distintas, que pertenciam a grupos variados e que vão caracterizar a cultura milenar dessas regiões. Então, por esse motivo, devido a essa diversidade da Ásia antiga, de etnias, de culturas, que costuma se colocar que a Ásia, ela é caracterizada por culturas milenares, quer dizer o quê? Culturas que até hoje são seguidas por esses países, principalmente pela Índia e pela China. A civilização indiana ela vai se desenvolver principalmente no sul do continente asiático. Já a chinesa, ela vai se desenvolver lá no Extremo Oriente. E elas vão possuir uma cultura fortemente influenciada por tradições culturais. Tradições culturais estas que até hoje estão arraigadas na sociedade, tanto indiana como chinesa. São sociedades que são um pouco fechadas para a cultura ocidental. Eles praticam a sua cultura e até hoje passam de geração para geração. Então, essas civilizações indiana e chinesa, elas vão aprimorar seus conhecimentos em diversas áreas, como arquitetura, medicina, filosofia, e elas vão formular concepções filosóficas e artísticas que são seguidas até hoje por outras sociedades. Partindo desse pressuposto, nós vamos observar aqui o mapa da civilização e principalmente da Índia, que vai ser a primeira civilização que nós iremos comentar. A civilização indiana, ela vai se desenvolver a partir da civilização arapiana, ou seja, que é como se fosse o berço da criação dessa sociedade indiana. E essa civilização arapiana, ela vai se desenvolver no vale do rio Indo. Observem que, mais uma vez, nós temos civilizações que são formadas a partir de rios, como é o caso lá da Mesopotâmia, que era o rio Tigre e Eufrates, do Egito, que era o rio Nilo. Agora nós estamos iniciando nossos estudos em relação à civilização indiana e nós observamos que, mais uma vez, eles se desenvolveram a partir de rios, instalaram-se no Vale do Rio Indo e organizaram aldeias, e essas aldeias se transformaram em cidades como a Harappa e Mohenjo-Daro. São cidades bastante populosas e com prósperos centros econômicos, ou seja, são cidades comerciais, onde o comércio era bastante efervescente naquela época. Entre suas principais atividades estavam o comércio de produtos artesanais,
Observem que uma das características da cultura indiana é principalmente a confecção de tecidos bastante luxuosos. Os mercados estabeleceram-se uma rede de trocas comerciais entre o Golfo Pérsico, Ásia Central e Mesopotâmia. Então, a partir do comércio, essa civilização ela começou a ter o contato com outros povos do Golfo Pérsico, da Ásia Central, da Mesopotâmia, e passou também a influenciar esses outros povos e também assimilar determinados conhecimentos desses povos. As cidades arapianas eram amplas e planejadas e possuíam um sistema de esgoto e de distribuição de água. E nós observamos isso lá no nosso livro, lá na página 98, quando ele coloca: as cidades arapianas eram amplas e planejadas, com espaço para mercados e banheiros públicos, além de um sistema de esgotos e de distribuição de água, que só foi construído com o mesmo êxito quase 2000 anos depois pelos romanos, ou seja, essa cidade, essa civilização arapiana, ela teve bastante conhecimentos de engenharia que construiu uma cidade planejada, redes de esgoto e distribuição de água bastante desenvolvidos, que essa característica, esse planejamento só foi encontrado novamente lá na civilização romana. Outra civilização que se desenvolveu nas planícies do rio Indo será a civilização hindu, que também faz parte da formação da civilização da Índia. Nas planícies do rio Indo e de seus afluentes, passaram a ser ocupadas pelos arianos, que eram pastores e nômades e falavam a língua sânscrita e se autodenominavam de árias ou raça nobre, ou seja, qual é a origem da civilização hindu? A origem deles é os povos arianos, que eram pastores, falavam a língua sânscrita e se autodenominavam árias, quer dizer o quê? Raça nobre. Essa civilização, ela vai se desenvolver principalmente lá no Vale Indo e vai passar a ter contato com outros povos, e esse contato dos povos arianos com os povos nativos, eles vão fazer o quê? Eles vão terminar, de certa forma, se desenvolvendo naquela região. Observem aqui, ao longo do contato dos arianos com essas populações locais, possibilitou o intercâmbio cultural entre eles, que se refletiu na língua, na religião e na cultura. Ou seja, esse contato constante dos povos arianos com os povos nativos fez surgir um intercâmbio cultural, ou seja, troca de culturas entre os povos arianos e os povos nativos. A mistura dos elementos culturais dos arianos com os povos nativos daquela região vai dar origem ao hinduísmo. O hinduísmo, daí por esse motivo que essa civilização é chamada de civilização hindu. E ela não vai, nesse primeiro momento, apesar de ter tido um contato bastante efervescente com os povos nativos, mas a civilização hindu ela não vai formar um reino unificado, pois a maior parte daqueles povos nativos existiam o quê? Eles eram organizados por meio de tribos, em clãs, e isso contribuiu para a formação de vários reinos. Por esse motivo, coloca-se que a civilização hindu, ela não desenvolveu um reino unificado. Por quê? Porque ela era formada por diversos reinos. Daí, nós vamos comentar um pouco sobre a religiosidade
da civilização da Índia. Isso faz parte, quando se comenta da religiosidade, vai ser consolidado na região indiana duas grandes religiões, que vai ser o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo também é chamado de brahmanismo. Nasceu do contato entre as crenças dos habitantes do Vale do Indo, dos povos arianos, com a crença dos povos nativos do Vale do Indo, junto com as crenças dos povos arianos. Então, esse contato cultural entre os povos arianos e os povos nativos deu origem ao quê? Ao hinduísmo. O hinduísmo, ela até hoje ela é uma religião que influencia a sociedade indiana, e ela é a base para a sociedade de castas indianas. A contribuição dos arianos foram os Vedas. Os Vedas eram versos, eles eram versos sagrados, versos ou hinos sagrados, que eram mantidos na tradição oral e transmitidos de geração em geração. E isso fez com que essa cultura, até hoje, essa religião, até hoje, seja praticada pelos indianos, através do quê? Através da cultura oral, da história oral, ou seja, essa cultura ela foi transmitida através de quê? Dos versos e hinos sagrados, que eram chamados de Vedas. Lembrando que o hinduísmo ela é uma religião politeísta, onde acreditam que existe uma ordem universal pré-estabelecida para todos os seres humanos. Para seus crentes, o segredo da felicidade é aceitar o destino que os deuses impuseram a cada criatura. Ou seja, essa é a base do hinduísmo, que é o quê? Ele é acreditar que o segredo da felicidade é aceitar o destino que os deuses impuseram a cada criatura. Ou seja, as pessoas elas têm que aceitar o destino, elas não podem ir contra o que aqueles deuses estabeleceram para ela. Então, os deuses do hinduísmo, a adoração e o culto aos deuses era de extrema importância na sociedade indiana. A maioria dos hindus acreditavam num espírito superior, chamado Brahman. Era o onipresente, representado por três deuses que se complementavam. Então, Brahman, o criador, Brahman, ele era formado por três deuses. Quem são eles? Brahman, o criador, Vishnu, o protetor, e Shiva, o destruidor. Essa trindade representava os ritmos de criação do universo, que ocorreria de forma cíclica, ou seja, a criação, a proteção e a destruição. Ganesha era deus da boa fortuna e destruidor dos obstáculos. Lakshmi é deusa da saúde e da prosperidade. Partindo do hinduísmo, a Índia ela vai desenvolver um sistema de hierarquia social bastante rígido. A divisão da sociedade era fundamentada nas tradições hinduístas. Então, lá na tradição hinduísta, foi desenvolvido um sistema de castas, que era extremamente rígido. Quer dizer o quê? Que não havia mobilidade social. Por quê? Se a pessoa nascia naquela casta, ela não poderia ascender socialmente para as castas seguintes. Ela teria que morrer dentro daquela casta onde ela nasceu. Fundamenta-se no pressuposto que as pessoas não eram socialmente iguais, ou seja, que a base do sistema de casta, as pessoas, elas não são iguais. Dentro desse contexto,
Desde o nascimento, elas eram designadas com capacidades, obrigações e direitos específicos que não poderiam ser alterados durante a vida presente. Ela só poderia alterar a sua condição em outra vida. Então, qual é o pressuposto da sociedade de casta? É que as pessoas não são socialmente iguais. Elas já nasciam com pré-determinadas a seguir determinadas obrigações e direitos que não poderiam ser alterados durante a sua vida vigente. Segundo o hinduísmo, mesmo que a pessoa levasse uma vida virtuosa, ele apenas seria conduzido à salvação após suas muitas reencarnações, ou seja, o hinduísmo ele acredita na reencarnação, que a pessoa só é salva após várias reencarnações. As pessoas de classe subalterna eram obrigadas a aceitar a sua condição, que somente seriam alteradas em vidas futuras. Era aquela coisa que eu estava comentando anteriormente. A sociedade de castas, ela não aceita a ascensão social. Ela impregna na mente das pessoas que, se ela nasce em determinada classe, se ela tem uma vida de condições inferiores, ela só vai poder mudar essa condição em vidas futuras. Baseado na linhagem familiar e na condição econômica de cada família, eram divididas em 4 castas principais: os brahmanes, os kshatriyas, os vaixas e os sudras. E também ainda existia os párias, ou dalit, que eram aqueles que estavam abaixo, totalmente, eles eram estigmatizados, eles eram, tipo, banidos, literalmente. Nós temos aqui uma imagem que ela vai representar essa sociedade de casta. Os arianos foram hierarquizados conforme cada elemento do corpo de Brahmana, que é o deus Brahmani. Lembram lá que ele era dividido em uma trindade. Brahmani nasceram da boca, os Brahmanes nasceram da boca de Brahmani, aqui, ó. Eram formados pela elite composta de sacerdotes, professores, filósofos. Somente eles podem estruturar as cerimônias religiosas, transmitir o legado sagrado para o povo, ou seja, quem são os brahmanes? É a elite composta de sacerdotes, professores e filósofos. Já os kshatriyas, eles nasceram dos braços de Brahmani, membros de instituições políticas e militares, dependentes das orientações transmitidas pelos Brahmani. Não, do braço do deus Brahman foi formados os kshatriyas. Os vaixas nasceram das coxas de Brahmani e eram responsáveis pelas atividades comerciais e agrícolas das sociedades indianas. Os sudras nasceram dos pés de Brahmani e constituindo os camponeses, trabalhadores fabris e artesãos comerciantes. Observam aqui, ó, os brahmanes da boca era a elite composta de sacerdotes, professores e filósofos, e os kshatriyas nasceram dos braços de Brahmani e eram quem? As instituições políticas e militares e os dependentes das orientações e dependiam das orientações dos brahmanes. Os vaixas, eles eram responsáveis pelas atividades comerciais e agrícolas, e os sudras, eles eram os camponeses, trabalhadores fabris e artesãos e comerciantes. Mas quem eram esses párias? Os párias, ou dalits, também denominados os intocáveis, ele era uma espécie de sujeira da sociedade indiana. Nasceram por quê? Porque coloca, os sudras nasceram dos pés. Já os dalits, os intocáveis, nasceram da poeira debaixo dos pés de
Brahmani, são considerados impuros, por isso tem que lidar com o que é considerado imundo socialmente, limpar esgoto, coletar o lixo, manipular os mortos. Então, tanto é que essas outras castas, elas têm um preconceito em relação aos párias, aos intocáveis. Por quê? Porque eles são considerados impuros. Eles são considerados, por eles serem considerados impuros, inferiores, porque nasceram da poeira dos pés de Brahmani, cabe a ele as condições mais inferiores da sociedade indiana, que é o que? Limpar esgoto, coletar o lixo, manipular os mortos, tudo isso. E isso, de certa forma, faz com que a sociedade os vejam como uma classe impura e inferior, que não poderia existir um contato com esses párias, Dalits ou intocáveis. Então, nós temos aqui mais um esquema que retrata a pirâmide social da Índia antiga, sociedade de castas da Índia. No topo, nós temos os brahmanes, que eram os sacerdotes, os kshatriyas, que eram os guerreiros, os vaixas, que eram os comerciantes, os sudras, que eram os operários, camponeses, e nós temos também os párias, dalits, os intocáveis, os impuros, que fazem os trabalhos degradantes da sociedade indiana. Mais uma vez, nós temos aqui outro esquema que vai retratar essa divisão em casta, que era conforme o corpo de Brahmani, do deus do hinduísmo. Os Brahmanes, como eram chamados, eram formados pelos sacerdotes, foram formados da boca de Brahmani, os Kshatriyas do braço, que eram os guerreiros com poder político, os Vaixas, comerciantes e camponeses, eram comerciantes, os Sudras eram servos, trabalhadores, e os párias eram aqueles marginalizados da sociedade indiana. Então, qual a característica dessa sociedade? A característica da sociedade indiana é que ela é uma sociedade baseada no sistema de castas, onde não há mobilidade social. Isso é a sociedade indiana. Então, nós verificamos ao longo dos nossos estudos, e futuramente nós vamos estudar, que as castas não há mobilidade social, é uma característica da sociedade indiana. Classes sociais, há muita mobilidade social, é uma característica das sociedades capitalistas atuais. Os estamentos, nós vamos estudar lá na sociedade medieval, há pouca mobilidade social, e são as sociedades medievais. Então, tem essa característica aqui da sociedade indiana, que é o quê? Que ela era desenvolvida em castas, onde não havia mobilidade social, quem nascia numa casta não poderiam subir ou descer para outra, e é uma característica dessa sociedade indiana. Outro aspecto cultural da sociedade indiana vai ser o budismo. O budismo ele vai se desenvolver a partir do século VI a.C., na sociedade indiana, e vai vivenciar um período de constantes conflitos. Por quê? Porque os brahmanes abusavam da sua autoridade e isso gerava um grande descontentamento na maior parte da população. Essa grande insatisfação das castas inferiores com as péssimas condições de vida que eles tinham e com a incapacidade de transformação social por causa desse rígido sistema de casta, fez com que ocorresse o desenvolvimento dessa concepção religiosa, filosófica, que marcou bastante aquela sociedade. Siddhartha Gautama é conhecido como Buda.
apresentou os ensinamentos que propunham uma profunda reforma do hinduísmo tradicional. Por quê? Porque esse hinduísmo tradicional era uma forma que as elites tinham de manter os seus privilégios e o seu poder. Então, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele vai o quê? Ele vai apresentar novos ensinamentos e vai propor uma reestruturação, uma reformulação do hinduísmo tradicional. Partindo daí, o budismo, para o budismo, o caminho da iluminação, ou seja, da sabedoria, que conduziria o ser humano à salvação. Não era o fato dele nascer numa casta A ou numa casta B, e sim a sabedoria que o conduziria à salvação. Não se encontrava na satisfação dos próprios desejos, nem no total abandono deles. Era preciso seguir o caminho do meio. Então, uma das principais características do budismo é isso, é seguir o caminho do meio. Ao encontrar o caminho do meio, o indivíduo estaria preparado para aceitar as 4 nobres verdades. Quais são essas 4 nobres verdades? A primeira verdade é que a vida é um sofrimento. Acredite, gente, a vida é um sofrimento. Isso é a primeira verdade do budismo. Qual é a segunda verdade do budismo? Que a causa do sofrimento é o quê? É o desejo. Desejo de ser rica. Então, a vida é um sofrimento. E qual é a causa do sofrimento? É o desejo. O desejo é a causa do sofrimento. Terceira verdade. A causa do sofrimento pode ser eliminada por meio do quê? A renúncia ao desejo. Quer dizer o quê? Que eu tenho que renunciar ao meu desejo de ser rica para parar de sofrer. Então, a quarta verdade o caminho da salvação é alcançado pela prática de 8 ensinamentos. E nós vamos colocar aqui, elencar, quais são esses 8 caminhos corretos, esses 8 ensinamentos. Compreensão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, modo de vida correta, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Esses caminhos, eles levam o quê? Eles levam a salvação. Você praticar esses caminhos aqui: compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração correto. Você estaria no caminho correto para a salvação. Então, ao longo disso, o budismo, ele tem como principal, como eu coloquei, a principal lição é que o sofrimento existe por causa do desejo. E se eliminarmos o desejo de nossa vida, deixaremos de sofrer. Fica a dica. Para parar de sofrer, tem que parar de desejar. Se você parar de desejar, você para de sofrer. Essa é a base do pensamento do budismo. O budismo, ele representou um rompimento com a rígida tradição hinduísta que era baseado em castas. De acordo com os ensinamentos de Buda, o fato de uma pessoa pertencer a uma casta inferior não interfere na sua vida espiritual. Isso não é condição para ela deixar de ser salva. Todos os seres humanos poderiam atingir a iluminação independentemente de sua posição social, ou seja, todos os seres humanos, eles poderiam adquirir essa salvação, independentemente da classe social a qual eles teriam vindo, ou seja, independentemente da casta a qual eles pertenciam. Os ensinamentos de Buda eram transmitidos por meio de uma linguagem bastante simples e de fácil compreensão. Por esse motivo, ela ganhou bastante adeptos. Por quê? Porque devido à sua linguagem, todos compreendiam, e isso fez com que cada vez mais ela se expandisse.
O budismo conquistou seguidores e se expandiu por outros países. Nós temos aqui a imagem, algumas imagens de Buda em diversas regiões do mundo. Então, gente, hoje nós comentamos um pouco sobre a sociedade indiana e sua importância no desenvolvimento da cultura milenar que é os indianos. E isso faz com que essa cultura, baseada tanto no hinduísmo como no budismo, exerça bastante influência sobre aquela sociedade e tem contribuições profundas para ela ser uma cultura bastante forte e arraigada nessa sociedade. Então, na próxima aula, nós iremos comentar um pouco sobre a civilização chinesa.